Atenção! Uma bomba acaba de estourar. Alexandre Pitoli conversou com uma advogada que traz um alerta forte. O famoso PL da dosimetria pode não ser o que muita gente está esperando. Segundo ela, por trás do discurso bonito, pode haver efeitos bem diferentes do que estão sendo divulgados por aí. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a sua visão sobre esse assunto. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Aqui você fica por dentro do que pouca gente tem coragem de falar. Meu bom dia para a doutora Carolina Siebra. Carol Siebra é a nossa convidada a partir de agora, advogada da ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Carol Siebra, que agora é pré-candidata, né, a deputada federal pelo meu estado do Ceará. Como foi bom poder estar com a Carol ali em Fortaleza, naquele momento bastante especial. E a Carol que vem hoje falar conosco sobre essa história do PL da dosimetria. Carol, quero a tua leitura do que vivemos durante essa noite e madrugada e a aprovação desse PL da dosimetria do ponto de vista de quem defende presos políticos desde o primeiro momento, que você, doutor Ezequiel, doutora Gabriela Ritter e os amigos das FAV. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Pitoli. Olá, nossa audiência que está nos acompanhando, nosso querido Silvio Navarro também. Então, ontem ficamos até 3 horas da manhã na Câmara esperando essa votação, né, e essa aprovação. Pitoli, não é o texto ideal, não é o que a gente estava esperando. Existem pessoas que ainda vão ficar em situações delicadas, porém, é o que tinha que aprovar ontem, como tinha que aprovar ontem, era as cartas que estavam na mesa. E aí, em conversa com Paulinho da Força, ontem, dentro do plenário, ele garantiu novamente que as pessoas que estão presas serão soltas. E aí, até um questionamento que a gente fez ali para ele, quem é que garante? Ele disse, eu garanto. Então, a gente pode vir atrás do senhor se isso não acontecer. Ele disse, pode, porque eu garanto que essas pessoas serão soltas. Esse era um dos pontos principais para a gente, Pitoli, era devolver essas pessoas para as famílias dela. Mas vamos lá, o que é que vai acontecer? Irá passar pelo Senado ainda para aprovação do Senado, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Sancionando, a gente já pode entrar com os pedidos nos processos das pessoas, ele vetando, volta para a Câmara derrubar o veto. Carol, não é automático então? Não é aprovou, sancionou, tá todo mundo solto, não? Não, não é automático e essa é uma das angústias da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Foi por isso que a gente também emitiu nota ontem se manifestando contrário à dosimetria, por conta desses detalhes. A gente leu, fez uma análise técnica de tudo que tinha escrito ali no PL, e aí a gente entende que vai ficar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ter que fazer uma revisita a essas penas e ele vai analisar. Então, assim, a ideia de que essas pessoas vão passar o Natal em casa, eu, Carolina, acho pouco provável que essas pessoas passem o Natal em casa, por conta de todo esse trâmite que a gente vai ter que fazer. Então, assim, o sentimento da gente não é um sentimento de vitória, infelizmente, vamos continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita, mas entendemos que no limite das forças ali, dos deputados de oposição, foi o que deu para fazer, e o que deu para fazer ontem foi aprovar com 291 votos essa dosimetria. Carol, doutor Olavo Pelegrina Júnior também está aqui conosco. Doutor Olavo, Carol Siebra na escuta. Doutora Carolina, muito bom conversar com a senhora. Ok, não é o ideal, mas a pergunta, a luta continua? Claro, a luta continua e a luta só vai terminar quando essas pessoas tiverem os seus direitos atendidos. Esses processos, eles eram para ser todos anulados, porque eles são nulos desde o seu nascedouro. Então, já que a gente não teve a anulação desses processos, a gente pedia incessantemente, vamos continuar pedindo a anistia ampla, geral e restrita. E ontem eu ouvi o compromisso dos deputados de oposição
de continuarem lutando pela anistia ampla, geral e restrita. Essa questão da dosimetria e essas modificações que tiveram ali, a gente sabe que esse PL que foi apresentado, o PL que foi apresentado, ele não vai poder ser revisitado nessa legislatura. Então, vai ter que esperar a próxima. Mas eu não vejo um impedimento para uma anistia ampla, geral e restrita. Então, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar contando essas histórias e mostrando para as pessoas o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, que não foi tentativa de golpe de Estado. Silvio, doutora Carol Siebra, na tua escuta, Silvio. Doutora, que bom revê-la. Bom dia. Doutora, entendo que a explicação da senhora de que talvez não tenham, então, o Natal em casa, o que é triste demais para essas famílias, mas a gente tem um número, dá para saber quantas pessoas, até com base em tudo que vocês assessoram e ajudam, quantas pessoas podem ter, pelo menos como o Pittoli disse, uma data, não sei se é a Páscoa, se é fevereiro, mas quantas pessoas podem voltar para casa em breve? Então, a gente tem hoje 144 pessoas presas, né? Esse número ele pode oscilar para mais ou para menos, mas na verdade para mais, né? Porque o ministro costuma prender as pessoas sem que a sociedade tome conhecimento, porque os processos deles são todos sigilosos, mas a gente tem 144 pessoas presas hoje no Brasil e 5 pessoas presas na Argentina há mais de um ano. Então, são essas 149 pessoas que deixam o nosso coração aflito. São elas que a gente quer pôr na rua o mais rápido possível. A gente tem aí alguns impeditivos, Silvio. Vai ter essa votação no Senado, vai ter esse veto ou não do presidente da República, vai ter a derrubada do veto, se possivelmente ele vetar. Então, a gente já está se aproximando do recesso ali, e a gente sabe como é que funciona essas coisas. Então, muito provavelmente, se tiver um veto dele, talvez não entre em pauta ainda esse ano para a derrubada do veto. E aí a gente também se esbarra com a suspensão do judiciário, né, o recesso forense, e isso daí já joga para o próximo ano, para a partir do dia 20 de janeiro do próximo ano. Terão que fazer os pedidos nos processos de forma individualizada. Esses pedidos vão ter que ser analisados um a um pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse é um ponto que é importante que a gente mencione para as pessoas, é porque a gente continua na mão do ministro Alexandre de Moraes. Então, pode ser que ele analise, como é um compromisso do Paulinho da Força, pode ser que ele sente em cima e a gente continue da forma que está. Mas vamos torcer para que isso acabe o mais breve possível, que ele analise também de forma breve e que essas pessoas possam voltar para suas casas, pelo menos ali até março do próximo ano. Carol, Olavo, se tiver mais alguma questão, Silvio também, fiquem à vontade. Eu tenho a minha, que vai no seguinte sentido. Carol, preocupadíssimo com os presos aqui, os 144, que é o número que eu menciono sempre, né? 144 presos, os 5 presos na Argentina, mas eu continuo na Argentina, Carol. Nós sabemos que ali estão foragidos, são tratados dessa forma pela justiça brasileira. E mais ainda com relação ao Alexandre de Moraes, perseguidos, porque eu sei o quanto se doeu o ministro Alexandre de Moraes ao saber que muitos romperam a tornozeleira, né, cruzaram a fronteira em busca da liberdade e da correção da injustiça. É importante deixar muito claro. Né? Carol Siebra e eu estivemos na Argentina vendo a realidade sofrida de muitos que estão dormindo sob marquise, no inverno passando frio, alguns que já emagreceram mais de 30 quilos, não tem o que comer, subemprego, além da perseguição. Esses poderão voltar para o Brasil, né, com a publicação, com a sanção desse PL da dosimetria, ou sofrerão por ter fugido do Brasil, Carol? O que acontece nessa situação deles? A gente tem que analisar cada caso especificamente, porque tem o prazo ali do cumprimento, né, da sentença, que a reforma abrange que vai ser cumprido um sexto, quando hoje
o ministro cobra que essas pessoas cumpram 25%. Então, assim, no caso específico dos 5 que estão presos, eu acredito que sim, que eles vão poder voltar em liberdade. Já os outros, que têm penas altas de 16 anos e etc., a gente precisa fazer o cálculo dentro da realidade deles para saber quanto tempo de prisão eles cumpriram, para saber se eles já fazem jus a estar em um regime aberto, né? Porque a gente sabe que hoje o regime semiaberto também é dentro do presídio, e aí não adiantaria de nada. Mas tem um ponto, Pittoli, que é importante que a gente fale também sobre aquelas pessoas que ainda não foram presas, que nunca foram presas e que fugiram antes de ser presas, né? Se essas pessoas recebem uma condenação ali de 16, 17 anos, elas ainda têm um resquício a cumprir. Então, eu acredito fielmente que essas pessoas não voltariam ao Brasil tendo ainda prisão a ser cumprida, né? A gente sabe que um dos incômodos também das pessoas é o fato delas estarem condenadas por crimes que não cometeram. Isso é um ponto. E elas continuam condenadas por crimes que não cometeram e as penas terão que ser revisitadas. Mas daí a saber se o ministro Alexandre de Moraes vai eliminar esse mandado de prisão que ele tem contra essas pessoas, e aí eu faço a diferença entre os que estão presos e os que estão soltos, é porque os que estão presos, além de já estiveram presos no Brasil, além que eles já estiveram aqui no Brasil presos por um período, eles estão há mais de um ano presos na Argentina, e essa prisão ela é para ser computada. Isso tudo a gente está falando tudo dentro do mundo da legalidade. A gente vai aí para o mundo do ministro Alexandre de Moraes e não sabemos como vai ser o entendimento dele. Então, cada caso vai ter que ser analisado de forma muito minuciosa. Tem um outro ponto. As pessoas do dia 9 de janeiro, que foram presas dia 9 de janeiro, que tem algumas também que estão refugiadas. Essas pessoas, elas não são abrangidas por essa dosimetria. A gente vai ter que verificar qual vai ser o entendimento do ministro Alexandre de Moraes pelo uso da tornozeleira, para ver se ele vai considerar aquele uso da tornozeleira como prisão domiciliar, porque lá diz que a prisão domiciliar ela vai remir a pena, isso é, ela vai diminuir a pena da pessoa. Se ele vai considerar ou não, vai ficar a critério dele, Pittoli. Quer dizer, tem muita coisa pela frente, né? Não é um simples comemorar, né? Ainda tem muita... Foi só uma batalha, pelo jeito, pelo visto. Olavo, pois não. Doutora Carolina, é uma pergunta técnica, mas ela tem um alcance prático bem importante. A alteração, imaginemos que o projeto de dosimetria seja aprovado, entre em vigor. Ok, então a redução das condenações, o novo formato, enfim, indiscutível, em vigor. As sentenças que têm a condenação, também é um fato posto. A retroação dessas penas para casos antigos também é um fato posto. Diante dessa prova tão efetiva, a senhora entende que é possível pedidos liminares para redução da pena, para colocação em liberdade? Sim, eu acredito que sim. E aí a gente esbarra de novo naquela questão do atendimento do ministro Alexandre de Moraes àqueles pedidos ou não. Então, assim, a gente tem feito vários pedidos, e aí eu trago até um exemplo de um cliente meu, Davis Baek, que ele era para ter progredido de regime em abril e ele progrediu agora em novembro, porque o ministro ficou protelando essa progressão de regime dele. Inclusive, ele faz jus à saidinha agora no final do ano, e o ministro, aliás, a Procuradoria-Geral da República entende que uma lei de 2024, posterior ao fato, vai pegar ele também e ele não vai fazer jus à saidinha. Então, assim, eles estão todo o tempo montando quebra-cabeças ideológicos, né, teses ideológicas que passam longe da nossa Constituição, do nosso Código Penal e de todo o ordenamento jurídico que a gente tem, para manter essas pessoas em cativeiro. A realidade é essa. Então, assim, a gente pode fazer o pedido liminar para que essas pessoas sejam soltas de imediato, mas isso ficará a critério do ministro Alexandre de Moraes decidir se vai soltar ou não.
é essa a barreira, é por isso que a SUAV ela vê com preocupação o PL da dosimetria, porque se coloca muito na mão do ministro Alexandre de Moraes. Tem ali a questão de que junta as penas, né? Na verdade, uma alberga a outra, que já é um princípio que já era falado pelos advogados exaustivamente, que é o princípio da consunção. E aí, no caso, eles pegariam daqueles 2 crimes, dos 359, só responderiam por um. E aí a gente tem também aquela questão da diminuição de pena pelo crime de multidão. Tudo isso já existia no nosso Código Penal, não é novidade. Se coloca agora que o ministro decida, no contexto de multidão, se ele vai diminuir de 1/3 a 2/3, o que já existia no nosso Código, então é mais do mesmo. Vamos ver como é que o ministro vai se comportar a partir da sanção ou veto, a partir do vigor desse PL. Doutora Silvio, mais alguma questão? Breve, Pittoli. Doutora, em relação às multas, avançando esse PL no Senado, porque a gente sabe que são famílias completamente desestruturadas neste momento, tiveram as vidas completamente destroçadas, não vão ter condições de arcar com multas. O que a senhora poderia dizer nesse sentido? As multas continuam, ainda que menores, mas menor para quem não tem nada, fica difícil, né? Pois é, Silvio, esse é um dos pontos que a ASFAV bateu bastante ontem. As multas continuam, não houve modificação nenhuma nas multas. Então as pessoas têm 30 milhões em dívidas ainda para pagar. Vão continuar com os bens bloqueados, né? Pelo que está posto no PL da dosimetria, essas pessoas continuam financeiramente da forma que estão, e isso é muito dolorido. É por conta disso também que a gente luta firmemente, lutou ontem o dia inteiro para que a gente pudesse colocar ou prever alguma coisa nesse sentido. Inclusive, o Crivella apresentou emenda para poder retirar essas multas e aí não foi aceito, mas, enfim, a gente espera que posteriormente a gente consiga fazer alguma coisa em cima dessa questão das multas. É muito difícil. Doutora, a gente segue aqui, atento e entendendo que só uma batalha foi vencida, tem muita coisa pela frente, o sonho de vê-los em casa para um Natal fraternal e em família, já entendi que não é um sonho a ser cumprido, a ser realizado, já entendi. Estou preocupado com os nossos refugiados, muito preocupado com os nossos refugiados, porque estes, além de tudo, estão longe das suas famílias e vivendo uma situação subhumana, desumana, né? Enfim. Eu peço, por gentileza, doutora, que a ASFAV continue a nos informar, né, o que a gente pode fazer do ponto de vista da luta, da pauta, porque por mais que a gente entenda que de fato seria a anistia ampla, geral e restrita, a gente já viu que ficou para depois. Então, de que jeito a gente pode lidar com isso e, inclusive, amparar as famílias que poderão, inclusive, sofrer com as multas que já chegaram, com aquele boleto que chega para tirar a tornozeleira, enfim, essas coisas que a crueldade, a maldade, né, implacável do ministro Alexandre de Moraes acaba fazendo com que muitos sofram ainda mais aqui no Brasil. Então, conte conosco, viu, doutor? Muito obrigada, Pittoli, muito obrigada a toda a bancada e a audiência. Estou sempre aqui também para informar. Muito obrigada. Até logo. Eu que agradeço. O debate em torno do PL da dosimetria tem crescido porque muita gente acredita que ele vai corrigir excessos e trazer justiça em processos polêmicos. Mas, segundo a análise feita pela advogada em conversa com Alexandre Pittoli, a realidade pode ser bem menos simples do que parece. De acordo com essa visão, o projeto não garante automaticamente redução de penas ou revisão como muita gente imagina. Na prática, tudo depende de como o texto será interpretado pelos tribunais e de como ele será aplicado no dia a dia dos julgamentos. Em outras palavras, a lei pode até mudar no papel, mas nada garante mudança imediata na realidade. Outro ponto levantado é que existe uma expectativa criada nas redes sociais de que o projeto funcionaria como uma virada de jogo, quando, na verdade, dentro do sistema jurídico, qualquer mudança precisa passar por interpretações, regulamentações e decisões judiciais.
Isso significa que o efeito não é automático e nem garantido. A advogada também alerta para um risco importante. Quando a população acredita demais em uma solução milagrosa, acaba se frustrando quando percebe que o impacto real foi muito menor do que o prometido por manchetes ou discursos mais empolgados. Ou seja, não se trata de dizer que o projeto é ruim, mas sim de entender que ele não é a solução mágica que muitos estão vendendo. O que existe é uma proposta que ainda depende de muitos fatores para realmente provocar uma mudança concreta. Esse tipo de conversa é importante, porque tira o assunto do emocional e traz para o campo da realidade jurídica. E é exatamente por isso que entrevistas como essa chamam tanta atenção, porque mostram que muitas vezes o buraco é mais embaixo. A grande lição aqui é clara. Antes de criar expectativa, é preciso entender o texto da lei, suas brechas e suas limitações. No Brasil, muitas leis nascem com promessas grandes, mas morrem na burocracia e na interpretação jurídica. E você? Acredita que o PL da dosimetria realmente vai mudar alguma coisa ou acha que isso é mais uma ilusão criada em meio ao caos político e jurídico do país? Se você quer continuar acompanhando análises sem maquiagem, sem enrolação, se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem também está tentando entender o que realmente está acontecendo no Brasil.